primeiro orador, Sua Excelência, o ilustre deputado, presidente nosso do PPS, lá do Paraná, Rubens Bueno. Senhor presidente, deputado Oswaldo Serralho, relator, deputado Efraim Filho. Só para adicionar que também tem o tempo de líder. Sim, obrigado. Deputada Cristiane Brasil, autora desse pedido de audiência pública. Os nossos convidados que estão aí, o Roberto Carvalho Veloso, da JUF, Dr. João Ricardo dos Santos Costa, da AMB, a doutora Norma Angélica Cardoso Cavalcante, da CONAMP, e o nosso Robalinho Cavalcante, na Associação Nacional dos Procuradores da República. Esse tema é um tema que, com a proposta que chegou ao Congresso Nacional, das 10 medidas de combate à corrupção, que não são 10, são cerca de 18 ou mais, vai depender muito ainda do relatório, mas isso veio à tona. Nós temos aqui propostas de emenda à Constituição desde 2005. São 10 propostas de emenda à Constituição que tratam da questão do foro privilegiado. E nós estamos aqui trabalhando e vindo, até cobrando do presidente, com todo respeito, e ele marcou a audiência a pedido da deputada Cristiane Brasil, para começar a debater um tema como esse, no momento da gravidade política do país, né, de mensalão, petrolão, lava-jato, quer dizer, isso precisa ser discutido. Não é? E eu me lembro de alguns processos, doutor Osmar, no Supremo Tribunal Federal, e de alguns parlamentares que simplesmente prescreveram. Gravíssimos, simplesmente prescreveram. E por quê? Porque está no Supremo Tribunal Federal, que não tem estrutura para processar, para investigar, não tem tempo para isso. Onde é que 11 ministros vai ter tempo de processar 20 mil autoridades que têm foro privilegiado no Brasil? É evidente que não tem. Então, um caminho é o debate para que nós possamos indicar efetivamente qual é a solução que nós, parlamentares, podemos aqui deliberar. Não é? Recentemente, há uma semana atrás, nós votamos, aliás, teve um despacho do presidente da Câmara, indicando o nosso projeto de acordo de leniência, de autoria com o deputado Jordi, que vem lá do ex-deputado Raul Jugman, exatamente para colocar entre as 10 medidas de combate à corrupção. Foi aceito, já está lá tramitando, porque tem tudo a ver. Aqui, como é uma PEC, né, não pode se ir para uma comissão de um projeto de lei. Então, por isso, essa diferença que nós lamentamos, essa questão regimental que não dá o devido cuidado para tratar disso no tempo. Nós temos que enfrentar esse problema que é grave. Eu ouvi do doutor João Ricardo, ouvi da doutora Robalinho e vários, falando para os Estados Unidos, Alemanha, França, mesmo Portugal. Mesmo Portugal. É só buscar para ver onde é que nós estamos. Não existe nada tão extenso, tão pródigo como o foro privilegiado no Brasil. Não existe nada igual. Ora, a jabuticaba nossa, né? Então, senhor presidente, eu gostaria só de deixar aqui algumas perguntas e fica aberto a todos, não é? Porque são perguntas de... Os senhores e a senhora entendem que a restrição deve ser realizada totalmente ou há algumas autoridades que julgam importante que permaneçam com foro? Acho que esse é porque eu ouvi recentemente um pronunciamento do ministro Celso de Mello, quando ele é a favor, né, do fim do foro, mas de repente diz, olha, eu gostaria até de discutir algumas autoridades e tal, mas enfim. A outra, a nossa PEC, por exemplo, ela simplesmente trata de crimes comuns, né? Crime de responsabilidade não diz respeito a foro, né, por se tratar de agente político, agente público. Mas que esse instituto deve permanecer na legislação para os casos de crime de responsabilidade, que é outra discussão, e que tem tido aí até um respaldo muito grande. Por isso era bom saber também dessa questão do crime comum e do crime de responsabilidade. O julgamento das ações penais originárias são extremamente ineficientes e muitas vezes prescrevem, como eu disse há pouco, e não alcançam uma decisão final. Entretanto, não dispomos de estatística para isso. Eu acho que a JUF, juiz, enfim, CONAMP, a NPR poderia nos ajudar nisso. A decisão do Supremo de retirar o sigilo dos inquéritos que envolvam políticos, ainda que não resolva o problema, trará mais transparência e permitirá
o acompanhamento das investigações que envolvam autoridades. Os senhores e a senhora acreditam que tal medida poderá dar mais celeridade aos inquéritos relativos às ações penais originárias da Corte? Tem mais algumas perguntas, eu vou deixar a critério também. Foi mencionado anteriormente que a defesa da extinção do foro privilegiado é essencial no combate à corrupção. Precisamos saber se isso tem sentido, né? O que significa no conteúdo, né? O fim do foro. Como é que podemos chegar nisso? Quer dizer, não adianta que a autoridade seja processada e julgada no juiz de primeira instância, se após eventual sentença condenatória houver a possibilidade de recorrer até o trânsito julgado. Aí são 4... Não se chega nunca, como nós sabemos o que acontece no Brasil. E aí é a certeza de que não só da impunidade, que nunca vai cumprir pena. Extrema importância, nós entendemos que o início do cumprimento da pena se dê após a confirmação em segunda instância, por um colegiado. Já tem até uma decisão recente do Supremo, mostrando o avanço, não é? E também que se acreditam que as duas medidas, a extinção do foro e o cumprimento de pena após a confirmação da sentença em segundo grau, poderão, de fato, dar celeridade ao processo de julgamento de autoridades envolvidas em corrupção. Também é importante ouvir de cada um. Essas são as perguntas que eu deixo aqui, não é? E nós sabemos das dificuldades que temos para enfrentar um problema dessa magnitude, porque tratam exatamente, não se trata da democracia, se trata de um andar especial, cujo andar especial, aqueles que foram privilegiados, são aqueles que têm o mando do poder no país.